Jesus, querido. Jesus. Jesus é maravilhoso em tudo o que Ele faz. Amém? Deus é maravilhoso, tremendo. E a palavra que eu vou estar trazendo nessa noite, ela se encontra lá em Mateus, tá? Mateus, capítulo 14, do 22 em diante. E ela diz assim: logo a seguir, copilou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Então Jesus aqui, ele estava despedindo as multidões e indo para o outro lado daquele rio, daquele mar. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Porque o que Jesus fez? Ele, antes de ir em direção ao outro lado do mar ou do lago, em algumas traduções, ele foi orar sozinho e enviou os discípulos e apóstolos para irem ao encontro dele, porém do outro lado. E a palavra de Deus diz assim: caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Mateus aqui, capítulo 14, do verso 22 e diante, nos conta, e a narrativa nos traz uma história muito conhecida e que se identifica com muitos de nós. As situações adversas que se colocam nas nossas vidas, elas fazem com que eu e você esqueçamos do poder que há em Cristo Jesus, da autoridade que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Vemos aqui que Jesus andava com os discípulos e apóstolos, porém chegou um momento que ele foi orar sozinho, subiu ao monte, e Jesus tinha essa prática de ir ao monte e estar em lugares mais reservados para estar orando e buscando ao Pai. Por isso que é importante que nós tenhamos esses momentos íntimos também. E como Jesus sempre trabalhava essa prática também na vida dele como humano, ele deu uma ordem aos discípulos: olha, caminhem para o outro lado, entrem no barco e remem até o outro lado desse mar, desse lago. E os discípulos foram e obedeceram à voz do mestre. Só que naquele lago, naquele mar, o trajeto que eles tinham que passar não era um trajeto simples, porque o mar começou a ficar revolto, as ondas começaram a bater e as adversidades vieram. Ninguém está impedido de viver a adversidade. A caminhada com Cristo, a nossa caminhada de fé, ela não é feita apenas, de momentos bons. As lutas, as situações contrárias, as doenças, os fracassos, as derrotas fazem parte. E tudo isso se encontra ali. E Jesus quis mostrar para eles que ali no barco, ali naquele mar, eles encontrariam todas essas adversidades. E foi ali que eles encontraram, quando Jesus já não estava tão próximo deles naquele momento. E foi ali que eles se apavoraram. Mas Jesus, ele não estava tão próximo, mas ele não deixava de estar ali, olhando
e orando por eles. Mas aqueles discípulos e apóstolos, eles esqueceram da caminhada. Eles esqueceram de tudo aquilo que até aquele momento eles tinham aprendido com Cristo Jesus. Eles tinham acabado de participar de uma multiplicação de pães e peixes, um grande milagre contado na Bíblia. E mesmo assim, eles esqueceram de quem é que os tinha ordenado. Jesus não ordenou, olha, vão, afundem no barco, aliás, afundem no mar, vão, morram lá. Não foi isso que ele falou, ele deu uma ordem, disse uma palavra de Deus, olha, ele despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ele foi e disse, olha, vão para o outro lado. E quando ele deu a ordem de ir para o outro lado, a ordem, ela não isentou eles de viverem as adversidades do mar. Quem sabe de repente você está vivendo adversidades na sua vida nessa noite, e você está achando que é culpa de Jesus, é culpa porque você aceitou Cristo na sua vida, né? Entendeu Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, é culpa da sua família, é culpa da sua linhagem, é culpa da sua descendência, é culpa do lugar onde você vive, é culpa da igreja onde você congrega, é culpa do seu irmão, do seu companheiro, de tudo aquilo. É como se o mundo conspirasse contra você. Aqueles discípulos também, eu acredito que viveram momentos onde eles achavam que aquele mar estava conspirando contra eles, porque eles estavam com o próprio Deus, mas o próprio Deus não impediu eles de viverem aquela adversidade. O próprio Deus não impediu eles de viverem aquela tempestade, aquele mar revolto. O próprio Deus não impediu eles de terem medo. O medo faz parte. As situações contrárias, adversas, elas fazem parte e não estão isentas da minha e na sua vida. Existem vários homens e mulheres de Deus que vendem por aí uma vida, uma caminhada cristã apenas de louros, né? de vitórias, de maravilhas, de notícias boas, mas esse não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas. Jesus viveu adversidades como um homem também, quando foi levado ao deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites. Jesus viveu situações adversas e contrárias quando ele foi colocado diante do próprio, entendeu, interrogatório. Deus não isentou Jesus de viver isso. Será que nós também estaríamos isentos de viver essas adversidades e situações contrárias? Por isso, querido, eu não vim aqui te apresentar um reino de Deus onde você só vai viver alegrias, mas eu também venho te apresentar um reino de Deus onde você vai viver fracassos e derrotas, onde você também vai passar por momentos de dor, onde a doença vai chegar à sua vida, à sua casa, onde parentes vão se levantar contra você, onde por situações adversas você vai encontrar na sua igreja, na sua comunidade cristã de fé, onde você vai encontrar problemas no seu trabalho, onde também você vai encontrar problemas na sua vizinhança, na sua própria casa. Esse é o evangelho que eu quero te apresentar. E qual é a diferença nisso tudo, pastor? É porque nós temos Cristo e nós temos o entendimento liberado através do Espírito Santo para compreender tudo isso que nós passamos. Você vê que quando Cristo ele foi ao encontro daqueles discípulos, aqueles discípulos começaram a ficar atemorizados e confundiram Jesus com fantasma. E às vezes a gente confunde também Jesus com fantasma. Às vezes a gente confunde a resposta com o castigo de Deus. A resposta com a falta da realização da promessa de Cristo. E depois disso eles ficaram e entenderam quem é que estava ali, que era Jesus Cristo. E logo em seguida um deles, Pedro, disse: Senhor, eu quero ir contigo, se fores tu. E Pedro andou, mas Pedro deixou de afundar? Pedro deixou de sentir medo? Pedro deixou de viver um momento de frustração? Ele viveu um momento de frustração. Os discípulos, alguns minutos atrás, viveram momentos de frustração. E o reino de Deus também é isso, viver frustrações.
Viver derrotas, viver fracassos. Quantos de nós vivemos fracassos e derrotas? E você está achando que você veio para o reino de Deus, compreendeu e trouxe Cristo para o seu coração, para o seu entendimento, fez uma aliança com Ele, eterna, de amor e paz? Você acha que você não vai viver essas situações? Não é esse evangelho que eu quero te apresentar. Até mesmo porque esse evangelho é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da mentira, é o evangelho da falta de Cristo, porque é um evangelho que te oferece tudo de bom. E aí quando você vive derrotas e situações contrárias na sua vida, você culpa a Deus, culpa a sua família, a sua casa, culpa a sua história vivida no passado, culpa os seus pais, que não tem nada a ver com isso. E não é esse evangelho que eu quero te apresentar, mas eu quero te apresentar nessa noite um evangelho, sim, de tristezas e desilusões, mas que essas tristezas e desilusões não fazem com que você deixe de acreditar em Cristo, porque você sabe que existe algo maior do que as tristezas e desilusões, existe algo maior do que todos os seus fracassos que você vai estar vivendo. Existe alguém que mesmo que você fracasse, estende a mão para você. Existe alguém que mesmo quando você é lançado, e jogado no cativeiro, ele vai enviar um anjo a seu favor para te livrar de todo mal. Mas você não vai deixar de viver os fracassos. E quantos vivemos situações assim diariamente? O ônibus que a gente conta para chegar no horário não chega. Não é assim? Aquela pessoa dentro da nossa casa que a gente acredita que é nosso amigo e não é. E como é que você está respondendo diante disso? Dessas situações fracassadas da sua vida? Será que você vai deixar que esses fracassos sejam maior do que o próprio Jesus na sua vida? Pedro estava apavorado, porque ele estava indo, ele deu os primeiros passos, andou por sobre o mar, mas logo em seguida ele afundou, porque ele deixou que o medo tomasse conta dele. A falta de confiança. É por isso que Jesus falou assim: homem de pequena fé. Cristo estava mostrando para ele: olha só, Pedro, você ainda não aprendeu tudo. Ainda não aprendeu que esse momento onde você está afundando, ele não vai te paralisar, mas ele vai estar te preparando para o que você vai viver lá na frente. A vida com Cristo é ensinamento diário. Estar com Cristo é a cada dia aprender que existe algo novo, algo bom, e que cada situação é um aprendizado, para que quando o próximo vento vier, a gente não fique tão apavorado. Tanto é que Pedro foi um homem que viveu frustrações. Negou Jesus 3 vezes, você sabe disso. Cortou a orelha de Malcolm e tantas outras, mas ele não desistiu de estar com Cristo, porque ele acreditava que o Redentor dele vivia e que Cristo era maravilhoso e ainda é, e conselheiro das nossas vidas. Então, se você está vivendo um momento de fracasso e de derrota na sua vida, não se entristeça, porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida. A palavra de Deus, ela está acima de toda situação contrária. A situação de Deus, a vida de Cristo e a caminhada com Jesus está acima disso tudo que você tem vivido. Quando eu vivo as minhas frustrações e as minhas derrotas, que a gente espera tanto e às vezes a gente se decepciona, eu não deixo que nenhuma dessas situações caminhem e transformem lá na frente uma história de derrota na minha vida. Não posso. E você também não pode. Por isso, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, a sua mente, possa trazer entendimento. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que a terra se encha de todo o conhecimento do Senhor. E o conhecimento do Senhor é maior do que um mar revolto. O conhecimento do Senhor é maior do que toda a água que está entrando nesse barco, que é a sua vida que você está vivendo. Não precisa se desesperar e loucamente tirar toda essa água que está entrando no seu barco. Não precisa disso. Calma, confia nele, que ele é a sua fortaleza. Amém? Vamos estar orando.
Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai Celeste, que Tu venhas, ó Deus, sobre as nossas vidas. Jesus, querido, Jesus é maravilhoso em tudo o que Ele faz, amém? Deus é maravilhoso, tremendo, e a palavra que eu vou estar trazendo nessa noite, ela se encontra lá em Mateus, tá? Mateus capítulo 14, do 22 em diante. E ela diz assim: logo a seguir, copilou Jesus dos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Então Jesus aqui, ele estava despedindo as multidões e indo para o outro lado daquele rio, daquele mar. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Porque o que Jesus fez? Ele, antes de ir em direção ao outro lado do mar ou do lago, em algumas traduções, ele foi orar sozinho e enviou os discípulos e apóstolos para irem ao encontro dele, porém do outro lado. E a palavra de Deus diz assim: caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Mateus aqui, capítulo 14, do verso 22 em diante, nos conta, e a narrativa nos traz uma história muito conhecida e que se identifica com muitos de nós. As situações adversas que se colocam nas nossas vidas, elas fazem com que eu e você esqueçamos do poder que há em Cristo Jesus, da autoridade que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Vemos aqui que Jesus andava com os discípulos e apóstolos, porém chegou um momento que ele foi orar sozinho, subiu ao monte, e Jesus tinha essa prática de ir ao monte e estar em lugares mais reservados para estar orando e buscando ao Pai. Por isso que é importante que nós tenhamos esses momentos íntimos também. E como Jesus sempre trabalhava essa prática também na vida dele como humano, ele deu uma ordem aos discípulos: olha, caminhem para o outro lado, entrem no barco e remem até o outro lado desse mar, desse lago. E os discípulos foram e obedeceram à voz do mestre. Só que naquele lago, naquele mar, o trajeto que eles tinham que passar não era um trajeto simples, porque o mar começou a ficar revolto, as ondas começaram a bater e as adversidades vieram. Ninguém está impedido de viver a adversidade. A caminhada com Cristo, a nossa caminhada de fé, ela não é feita apenas, de momentos bons. As lutas, as situações contrárias, as doenças, os fracassos, as derrotas fazem parte. E tudo isso se encontra ali. E Jesus quis mostrar para eles que ali no barco, ali naquele mar, eles encontrariam todas essas adversidades. E foi ali que eles encontraram, quando Jesus já não estava tão próximo deles naquele momento.
E foi ali que eles se apavoraram. Mas Jesus, ele não estava tão próximo, mas ele não deixava de estar ali, olhando e orando por eles. Mas aqueles discípulos e apóstolos, eles esqueceram da caminhada. Eles esqueceram de tudo aquilo que até aquele momento eles tinham aprendido com Cristo Jesus. Eles tinham acabado de participar de uma multiplicação de pães e peixes, um grande milagre contado na Bíblia. E mesmo assim, eles esqueceram de quem é que os tinha ordenado. Jesus não ordenou, olha, vão, afundem no barco, aliás, afundem no mar, vão, morram lá. Não foi isso que ele falou, ele deu uma ordem, disse uma palavra de Deus, olha, ele despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ele foi e disse, olha, vão para o outro lado. E quando ele deu a ordem de ir para o outro lado, a ordem, ela não isentou eles de viverem as adversidades do mar. Quem sabe de repente você está vivendo adversidades na sua vida nessa noite e você está achando que é culpa de Jesus, é culpa porque você aceitou Cristo na sua vida, né? Entendeu Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, é culpa da sua família, é culpa da sua linhagem, é culpa da sua descendência, é culpa do lugar onde você vive, é culpa da igreja onde você congrega, é culpa do seu irmão, do seu companheiro, de tudo aquilo. É como se o mundo conspirasse contra você. Aqueles discípulos também, eu acredito que viveram momentos onde eles achavam que aquele mar estava conspirando contra eles, porque eles estavam com o próprio Deus, mas o próprio Deus não impediu eles de viverem aquela adversidade. O próprio Deus não impediu eles de viverem aquela tempestade, aquele mar revolto. O próprio Deus não impediu eles de terem medo. O medo faz parte. As situações contrárias, adversas, elas fazem parte e não estão isentas da minha e na sua vida. Existem vários homens e mulheres de Deus que vendem por aí uma vida, uma caminhada cristã apenas de louros, né? de vitórias, de maravilhas, de notícias boas, mas esse não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas. Jesus viveu adversidades como um homem também, quando foi levado ao deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites. Jesus viveu situações adversas e contrárias quando ele foi colocado diante do próprio, entendeu, interrogatório. Deus não isentou Jesus de viver isso. Será que nós também estaríamos isentos de viver essas adversidades e situações contrárias? Por isso, querido, eu não vim aqui te apresentar um reino de Deus onde você só vai viver alegrias, mas eu também venho te apresentar um reino de Deus onde você vai viver fracassos e derrotas, onde você também vai passar por momentos de dor, onde a doença vai chegar à sua vida, à sua casa, onde parentes vão se levantar contra você, onde situações adversas você vai encontrar na sua igreja, na sua comunidade cristã de fé, onde você vai encontrar problemas no seu trabalho, onde também você vai encontrar problemas na sua vizinhança, na sua própria casa. Esse é o evangelho que eu quero te apresentar. E qual é a diferença nisso tudo, pastor? É porque nós temos Cristo e nós temos o entendimento liberado através do Espírito Santo para compreender tudo isso que nós passamos. Você vê que quando Cristo ele foi ao encontro daqueles discípulos, aqueles discípulos começaram a ficar atemorizados e confundiram Jesus com fantasma. E às vezes a gente confunde também Jesus com fantasma. Às vezes a gente confunde a resposta com o castigo de Deus, a resposta com a falta da realização da promessa de Cristo. E depois disso eles ficaram e entenderam quem é que estava ali, que era Jesus Cristo. E logo em seguida um deles, Pedro, disse: Senhor, eu quero ir contigo, se fores tu. E Pedro andou, mas Pedro deixou de afundar? Pedro deixou de sentir medo? Pedro deixou de viver um momento de frustração?
ele viveu um momento de frustração. Os discípulos, alguns minutos atrás, viveram momentos de frustração. E o reino de Deus também é isso, viver frustrações, viver derrotas, viver fracassos. Quantos de nós vivemos fracassos e derrotas? E você está achando que você veio para o reino de Deus, compreendeu e trouxe Cristo para o seu coração, para o seu entendimento, fez uma aliança com Ele, eterna, de amor e paz? Você acha que você não vai viver essas situações? Não é esse evangelho que eu quero te apresentar. Até mesmo porque esse evangelho é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da mentira, é o evangelho da falta de Cristo, porque é um evangelho que te oferece tudo de bom. E aí quando você vive derrotas e situações contrárias na sua vida, você culpa Deus, culpa a sua família, a sua casa, culpa a sua história vivida no passado, culpa os seus pais, que não tem nada a ver com isso. E não é esse evangelho que eu quero te apresentar. Mas eu quero te apresentar nessa noite um evangelho, sim, de tristezas e desilusões. Mas que essas tristezas e desilusões não fazem com que você deixe de acreditar em Cristo. Porque você sabe que existe algo maior do que as tristezas e desilusões. Existe algo maior do que todos os seus fracassos que você vai estar vivendo. Existe alguém que mesmo que você fracasse, estende a mão para você. Existe alguém que mesmo quando você é lançado, e jogado no cativeiro, ele vai enviar um anjo a seu favor para te livrar de todo mal. Mas você não vai deixar de viver os fracassos. E quantos vivemos situações assim diariamente? O ônibus que a gente conta para chegar no horário não chega. Não é assim? Aquela pessoa dentro da nossa casa que a gente acredita que é nosso amigo e não é. Como é que você está respondendo diante disso? Dessas situações fracassadas da sua vida? Será que você vai deixar que esses fracassos sejam maior do que o próprio Jesus na sua vida? Pedro estava apavorado, porque ele estava indo, ele deu os primeiros passos, andou por sobre o mar, mas logo em seguida ele afundou, porque ele deixou que o medo tomasse conta dele. A falta de confiança. É por isso que Jesus falou assim, homem de pequena fé. Cristo estava mostrando para ele, olha só Pedro, você ainda não aprendeu tudo. Ainda não aprendeu que esse momento onde você está afundando, ele não vai te paralisar, mas ele vai estar te preparando para o que você vai viver lá na frente. A vida com Cristo é ensinamento diário. Estar com Cristo é a cada dia aprender que existe algo novo, algo bom e que cada situação é um aprendizado. Para que quando o próximo vento vier, a gente não fique tão apavorado. Tanto é que Pedro foi um homem que viveu frustrações. Negou Jesus 3 vezes, você sabe disso. Cortou a orelha de Malcolm e tantas outras, mas ele não desistiu de estar com Cristo, porque ele acreditava que o Redentor dele vivia e que Cristo era maravilhoso e ainda é, e conselheiro das nossas vidas. Então, se você está vivendo um momento de fracasso e de derrota na sua vida, não se entristeça, porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida. A palavra de Deus, ela está acima de toda situação contrária. A situação de Deus, a vida de Cristo e a caminhada com Jesus está acima disso tudo que você tem vivido. Quando eu vivo as minhas frustrações e as minhas derrotas, que a gente espera tanto e às vezes a gente se decepciona, eu não deixo que nenhuma dessas situações caminhem e transformem lá na frente uma história de derrota na minha vida. Não posso. E você também não pode. Por isso, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, a sua mente, possa trazer entendimento. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que a terra se encha de todo o conhecimento do Senhor. E o conhecimento do Senhor é maior do que um mar revolto. O conhecimento do Senhor é maior do que toda a água que está entrando nesse barco, que é a sua vida que você está vivendo. Não precisa se desesperar e loucamente tirar toda essa água que está entrando no seu barco.
Não precisa disso. Calma. Confia nele, que ele é a sua fortaleza. Amém? Vamos estar orando. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai Celeste, que Tu venhas, ó Deus, sobre as nossas vidas.